Shalom, tudo bem? Eu sou o Antônio e este é o canal oficial da comunidade cristã Radavar. Hoje nós vamos falar sobre fé e obras. Amém? Senhor, nós te rogamos em nome de Jesus que estenda sobre nós o seu manto de proteção, abrindo, Senhor Deus, mente e coração para recebermos da tua palavra, Pai, e que teu Espírito fale conosco. E com isso nós possamos compreender, Senhor Deus, com discernimento, serenidade e paz. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Que tudo esteja bem contigo. Nós vamos aqui fazer o compartilhamento da tela para a gente poder já entrar no assunto. Aqui, ó. Fé e obras. Nós temos aqui, né? O assunto está aí, ó. Sobre fé e obras, a título de introdução, eu gostaria de lembrar, no estudo sobre iniquidade, nós falamos sobre uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 7, em que Jesus comenta quem vai entrar no reino dos céus. E ele fala lá no capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aqui ele está deixando bem claro que nem todos serão salvos. Porque entrar no reino dos céus é ser salvo. Entrar no reino dos céus é ter vida eterna. Nós já falamos sobre isso. Vamos fazer uma espécie de resenha, de resumo aqui agora. Né? Uma síntese. Então está aqui, ó. Entrará no reino dos céus. Nem todos entrarão no reino dos céus. Infelizmente, nem todos. Mas quem vai entrar? Aquele que faz a vontade de meu Pai. Essas são as palavras do próprio Yeshua. O próprio Cristo está dizendo isso aí. Né? Nós vimos lá no estudo sobre iniquidade. Portanto, lá, a partir daquele estudo, nós conseguimos concluir que fazer a vontade do Pai ou fazer a vontade de Deus é obedecer. E obedecer é exatamente cumprir os mandamentos, porque a vontade de Deus ela está expressa através dos seus mandamentos para nós. É bem isso. Quer fazer a vontade de Deus, cumpre os mandamentos. Continuando os nossos estudos, no estudo sobre vida eterna e os mandamentos, nós conseguimos conectar também pelas palavras do próprio Cristo, em algumas ocasiões, nos evangelhos, que cumprir os mandamentos é exatamente entrar na vida eterna. Ou seja, quando nós cumprimos os mandamentos, nós estamos justamente garantindo a vida eterna. Palavras do próprio Cristo. Nós não temos como inventar de outras coisas. O próprio Cristo, o justo juiz que virá no juízo final para nos julgar, ele nos disse cumprir os mandamentos. Ele foi confrontado por um jovem rico e foi confrontado também por um perito na lei, por um doutor da lei. E nos dois casos, ele respondeu. As pessoas perguntaram, como farei para dar a vida eterna? E o Cristo respondeu, cumpra os mandamentos. Ele deixou bem claro isso. Olha lá. Agora, quando nós falamos no estudo passado, vida eterna e as obras, nós vimos a parábola do rei no Evangelho de Mateus, capítulo 25, que Cristo fala sobre as obras para entrar na vida eterna. E ele fecha essa parábola no capítulo 25, versículo 46, assim, ó. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Os justos para a vida eterna. Isso no vídeo anterior, vida eterna e as obras. O que o Cristo está falando aqui? Ele colocou nessa parábola, no capítulo 25, está aqui, ó, do Evangelho de Mateus, ele colocou alguns exemplos. Ele começa a parábola falando que o Filho do Homem voltará e separará ovelhas e bodes e julgará tal. Ele fala desse jeito. E depois ele começa dizendo, ele dá exemplos de ações, de obras de misericórdia, obras de caridade, obras de amor ao próximo. Ele dá exemplos dessas obras e ele vai chamar aqueles que cumprem essas obras, que realizam essas obras, ele vai chamar de justos. E aqueles que não realizam essas obras, ele não chama de justos. Né? Agora, aqueles que... E ele fecha a parábola, vou voltar aqui o slide.
ele fecha a parábola dizendo isso. Aqueles que não praticaram essas obras, ele fala, e estes irão para o castigo eterno. Mas os que praticaram essas obras, que são os justos, ele encerra falando, mas os justos para a vida eterna. Logo, nós podemos dizer o seguinte: aquele que pratica as obras, obras de amor ao próximo, obras de misericórdia, obras de caridade, estes são os justos. E os justos vão para a vida eterna. Isso nós podemos compreender de uma forma assim, bem clara, pelas palavras do Cristo. Com isso, nós temos duas questões que nós vimos nesses estudos. Ou seja, quem vai para a vida eterna, quem vai entrar no reino de Deus, é aquele que cumpriu os mandamentos e aquele que realizou as obras. Ou seja, aquele que obedeceu e aquele que realizou as obras. O que obedeceu, o obediente, e o que realizou as obras, os justos. Essas são as mesmas pessoas. Quem obedece é justo. Não é? Nós podemos fazer uma correlação entre esses dois grupos, né? Os obedientes e os justos, com a realização do primeiro e do segundo maior mandamento. Em Mateus 22, 37, nós vimos sobre isso aqui no vídeo que fala sobre não tenha medo da lei. Lá nós estudamos essa questão. Lá Jesus também é confrontado por um fariseu que pergunta, né, qual é o maior mandamento na lei. E Jesus responde, né, assim como em Mateus 22, 37. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E ele vai mais além. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então ele já dá os dois maiores mandamentos na lei. E ele diz que toda a lei depende desses dois mandamentos. Mandamentos de amor. Olha que coisa maravilhosa. Mandamentos de amor. Amar a Deus e amar ao próximo. Amar a Deus é justamente obedecer aos seus mandamentos, porque isso é cumprir a vontade de Deus. Quando você cumpre a vontade de Deus, quando você faz a vontade de Deus, nas palavras do Cristo, você está amando a Deus, porque você é obediente à palavra do Pai. E quando você ama o próximo? Quando você realiza as obras de caridade, quando você realiza as obras de apoio, de auxílio, de misericórdia, de uma maneira geral, amar ao próximo é realizar algo pelo próximo. Nós não podemos dizer que ama ao próximo simplesmente por contemplação. Não, não é isso. Nós não podemos fazer desse jeito. Agora, nós temos como realmente relacionar os dois maiores mandamentos a essas duas posturas, a postura de obediência e a postura de realização das obras. Nos dois casos, os justos, que são aqueles que fazem isso, os justos vão herdar a vida eterna. E Jesus deu exemplos disso aí, né? Ou seja, ali, obediência, amar a Deus, e obras é amar ao próximo. Jesus deu exemplos disso, porque naquela ocasião em que Jesus foi confrontado por um perito na lei, no Evangelho de Mateus, não, de Lucas, capítulo 10, naquela ocasião em que Jesus foi confrontado pelo doutor da lei, o doutor da lei perguntou como que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. E Jesus fez, através de um processo dialético, né, perguntou para ele, o que você lê na lei? E o doutor da lei respondeu exatamente os dois maiores mandamentos na lei, amar a Deus e amar ao próximo. Está lá em Lucas 10. Só que na continuidade, o doutor perguntou para Jesus, quem é o próximo? A resposta de Jesus é justamente a parábola do bom samaritano. Nessa parábola, Jesus responde para o doutor da lei quem é o próximo, e ele responde também como amar ao próximo. Vamos ler. Em Lucas 10, versículo 30 em diante. Em resposta à pergunta do doutor, né? Quem é o próximo? Em resposta, disse Jesus: o homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Olha que coisa. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo seu lado. E assim também um levita. Depois do sacerdote, passou o levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano,
estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Justamente um samaritano, né? Porque judeus e samaritanos não se davam bem. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois, colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Aí Jesus, depois de falar essa história, de contar essa história, perguntou: qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E o doutor da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus, então, fechando o assunto, disse-lhe: vá e faça o mesmo. Olha que coisa maravilhosa. Vou voltar aqui. Olha que coisa maravilhosa. Jesus, então, ele falou, ele perguntou: qual é aquele que teve, que é o próximo daquele que foi assaltado, daquele que foi espancado? E o homem respondeu: aquele que teve misericórdia dele. E Jesus falou: vai e faça o mesmo. Ou seja, Jesus respondeu ali com a história. Quem é o próximo é aquele que precisa de alguma coisa. É aquele que, qualquer que seja, aqui ele está dando exemplo de alguma coisa material, mas é óbvio que não necessariamente coisas materiais, podem ser quaisquer coisas. Necessitou de alguma coisa, aquele vai ser o próximo e nós poderemos ajudá-los. Essa é a questão. E ele disse justamente como fazer, o que fazer, como amar ao próximo. A gente precisa fazer alguma coisa. A gente não pode deixar simplesmente a coisa fluir e não fazer nada. Ver a coisa acontecendo e não fazer nada. Se você presta atenção nessa parábola do bom samaritano, nós estamos falando aqui, e na parábola do rei, que vai voltar e julgar, né? O filho do homem, né? Que volta e julga, como o rei que separa bodes e ovelhas, tal, que nós falamos no vídeo, no estudo sobre vida eterna e as obras, se você comparar essas 2 parábolas, você vai perceber que ambas falam de obras de caridade, obras de misericórdia, obras de auxílio às pessoas, obras de amor ao próximo, que é justamente a realização do segundo maior mandamento: ame o próximo como a ti mesmo. Essa é a questão do segundo mandamento. As 2 parábolas praticamente falam das mesmas coisas. Você compara essas 2 que você vai perceber. Logo, o Cristo está dizendo o seguinte: aquele que realiza essas obras são os justos, e os justos herdarão a vida eterna. Nós já chegamos a falar sobre isso aí. Agora, é importante perceber que ele chama aquele que realiza essas obras de justos. Esse é o processo de justificação. Quando a gente fala de justificação, a gente está falando de alguém que está realizando algo que torna o justo, algo que o torne justo. Você está realizando uma obra de amor ao próximo, portanto, essa obra o torna justo. Então, essa é a questão. Esse é o processo de justificação. Nós não podemos ser justificados somente pela fé. E aí nós vamos falar sobre fé, vamos entrar no assunto. Porque aí vem aquela questão, né? Onde é que entra a nossa fé numa situação como essa? Nós já chegamos a comentar também em outros estudos que quando o Cristo voltar, o justo juiz voltar, ele vai julgar a todos, o juízo final, né? Ele vai julgar a todos segundo as suas obras. Ele julgará todos, vivos e mortos, segundo as obras. Ele não vai julgar segundo a fé. Isso é importante. Agora, onde entra a fé, então, em toda essa história? Qual é o papel da fé no processo de justificação, no processo de salvação de todos nós? Quem vai responder isso é o apóstolo Tiago, que era foi líder da igreja, e ele também foi irmão de Jesus. O apóstolo Tiago, na sua carta, ele escreve lá no capítulo 2, a partir do versículo 14 em diante. Ele fala assim, ó: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé
se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Olha, ele deixa bem claro aqui, hein? Que adianta a fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-los? Pode salvá-lo, né? No caso, está no singular. Se o irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? O que adianta você ter fé e não ajudar a pessoa? Vou voltar aqui o slide. Olha lá, o irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento. Ou seja, ele está dizendo que há necessidade aqui de roupas e de alimentos. Cristo, na parábola do rei, falou: eu tive fome, você me desse de comer, tive nu e você me vestiu. É mais ou menos isso. Então ele falou lá. E aqui o exemplo do irmão de Jesus, o apóstolo Tiago, é praticamente o mesmo. Então ele começa ali, ó, e um de vocês disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada. De que adianta isso? E no versículo 17, assim também, a fé por si só, presta atenção, a fé sozinha, só ela, se não for acompanhada de obras, ou seja, ela só está morta. Se você não fizer alguma coisa, a sua fé é morta. Não adianta você dizer que tem fé, mas fica parado. É isso que ele quer dizer aqui. Continuando. No versículo 18. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, as obras já é algo que conclui a fé da pessoa. Isso é extremamente importante. E no versículo 19, você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? E aí ele entra com alguns exemplos. Exemplos de fé com obras. Presta atenção. No versículo 21. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Olha o que ele está falando. Que Abraão foi justificado por obras. Importante, hein? No 22, você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Por que ele creu em Deus e isso foi acreditado como justiça? Porque quando ele creu em Deus, ele fez o que Deus estava falando. Ele realizou o que Deus estava ordenando, o que estava mandando, pedindo. Ele não ficou parado. Com a fé que ele teve, ele se mexeu, ele se movimentou e fez o que Deus estava pedindo. Isso é extremamente importante. Por isso, Tiago fala que a fé foi aperfeiçoada pela obra que ele realizou. E na obra que ele realizou é que foi a fé dele acreditado como justiça. A obra que ele realizou, crendo em Deus, é que foi escrita no livro da vida. Lá em Apocalipse está falando que o livro vai ser aberto e nós seremos julgados pelo que nele estiver escrito, segundo a obra de cada um. Presta atenção. Então está aqui, ó, a fé de Abraão foi aperfeiçoada pelas obras e isso foi creditado como justiça. Continuando, ele fala: vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Nós não podemos acreditar que somente a fé nos justifica. Quem fala que nós somos justificados somente pela fé, simplesmente ignora isso aqui, ó. Ignora as palavras de Tiago e ignora as palavras de Jesus, que fala que nós teremos a vida eterna pelas obras, pelo cumprimento dos mandamentos. Ignora, simplesmente ignora. E nós não podemos ignorar, presta atenção, as palavras do Cristo. As palavras de Tiago estão perfeitamente alinhadas com as palavras do Cristo. E ele continua, no versículo 25. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias
e os fez sair por outro caminho? É isso. As obras é que vêm justamente, justamente, exatamente para justificar a pessoa, porque ela crê, ela faz. E ele fecha o assunto concluindo: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Presta bem atenção, se você tem fé, você tem que fazer alguma coisa. O mundo lhe apresenta muitas questões para a gente resolver. O mundo apresenta muitas questões para a gente resolver. E nós precisamos, com fé, cuidar, nós precisamos realizar as obras que estão na lei, que estão na Torá, obras, mandamentos. Nós precisamos ajudar ao próximo, precisamos ser obedientes à palavra de Deus. Quando tudo isso se realiza, nós somos justificados, porque a fé sem obras está morta. Então, a resposta para aquela questão, onde entra a fé, se o que nós fazemos é o que vai nos justificar? A fé é o que move para a obediência. A fé é o que move para as obras. Sem fé, nós não obedecemos. Sem fé, nós não realizamos as obras, porque sem fé, a obediência e as obras, elas ficam vazias. Nós fazemos as coisas de forma mecânica. E o mandamento não é isso, fazer as coisas de forma mecânica. O mandamento é amar a Deus, e nisso nós obedecemos. O mandamento é amar ao próximo, e nisso nós realizamos as obras. Amém? Esse é, na realidade, o fundamento da fé, de trazer a obediência e de trazer as obras, de trazer realmente aquilo que nós precisamos realizar. E assim, nós encerramos o nosso estudo de hoje. Conectamos aqui fé e obras nas palavras de Tiago, que estão perfeitamente alinhadas com as palavras do Cristo. Até parecem os mesmos exemplos. Amém? Então é isso. Uma ótima semana para você. Fica com Deus. Shalom.